Eu sou o pastor Felipe Santos, estou aqui para trazer para vocês uma mensagem bíblica com aplicações para o nosso dia a dia, nessa nova série de mensagens que está começando hoje na IC São Paulo, se chama Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Teremos a primeira mensagem, Arrumando a Bagunça Gerada pelo Sofrimento. A segunda será Arrumando a Bagunça Gerada pela Ira. A terceira, Arrumando a Bagunça Gerada pela Instabilidade Financeira. Depois, Arrumando a Bagunça Causada pela Tristeza. E, para concluir, Arrumando a Bagunça Gerada pelo Medo. E assim então, avançamos lendo o texto base dessa série de mensagens, que é Colossenses 2, verso 5, diz assim: Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Você pode concordar, gavetas bagunçadas nos atrapalham a achar roupas, não é mesmo? Mesas bagunçadas atrapalham as pessoas que trabalham em escritório. Uma maleta bagunçada atrapalha um representante comercial. Tudo aquilo que está bagunçado atrapalha a pessoa no cotidiano ou na profissão também, na verdade. Um carro bagunçado atrapalha uma família que vai fazer uma viagem, uma pessoa que precisa levar alguém, né? Então, a organização sempre beneficia e a bagunça sempre atrapalha. E no contrário, a organização nunca vai prejudicar e a bagunça nunca vai beneficiar. Ninguém cresceu na vida por conta de bagunça, não é mesmo? Então, a gente quer fazer uma reflexão nessa série de mensagens, começando por hoje, pensando nesses aspectos tão importantes que podemos ajustar na nossa própria vida. E situações que foram se desenvolvendo, coisas que foram encostando, e a gente precisa, de maneira intencional, tomar uma atitude e começar a resolver as coisas. Organizar a bagunça da minha vida, não da vida do outro. E não esperar que outros resolvam da nossa, mas, na primeira pessoa, organizarmos a nossa vida. E a Cielo traz dados sobre a nossa economia, mostrando que em tempos de Covid algumas coisas bagunçaram ainda mais, né? Por exemplo, o varejo total no Brasil apresentou queda de 25,9%, e queda de 16,3% recentemente, nas últimas semanas. O setor de bens não duráveis apresenta a menor queda, menos 1,1%, né? Já o setor de bens duráveis apresenta queda de menos 31,6%. Serviços, o mais impactado desde o início, queda de 61,3%. Supermercados e hipermercados, aumento de 16,1%. Materiais de construção, aumento de 5,5%. Móveis, eletro e lojas de departamentos, menos 18%. Drogaria e farmácia, queda de 3%. Posto de gasolina, queda de 33%. Bares e restaurantes, queda de 60%. Vestuário, queda de 58%. Turismo e transporte, queda de 78%. Então, o cenário é de saúde, economia, mas muito pessoal também. Veja bem, há pessoas que se deram mal fora da crise e há pessoas que cresceram em meio à crise. Então, embora o ambiente externo seja uma ameaça, o interno é onde muda a situação, é onde a chave vira. E aí, numa vida bagunçada em geral, tem aspectos tais quais, vê se identifica: perdas, tristezas, ira, conflitos, doenças, improdutividade e aborrecimentos. Nada disso é plano de Deus para nós, mas Deus é perfeito e em meio a situações imperfeitas consegue nos aperfeiçoar. Por isso, não podemos rejeitar a ação de Deus em meio à situação, porque Ele pode reciclar essas coisas indesejáveis e que Ele não planejou para nós. Deus deseja que sua vida esteja em ordem e firme em Cristo. Em ordem e firme em Cristo. Bom, você precisa colocar sua vida em ordem em dois blocos. Sua vida interior, isso tem a ver com seu eu, suas emoções, identidade, sentimentos.
lembranças, dúvidas, questionamentos, traumas, dores, alegrias, medos, sonhos, sua opinião, tudo está no mundo interno, né? E também você precisa colocar em ordem o bloco da sua vida exterior. Alguns exemplos: casamento, relacionamentos, filhos, trabalho, estudo, carreira, saúde, ministério. Deus deseja que você organize seu mundo exterior, sem dúvida, mas normalmente, via de regra, começa pelo mundo interior, nas atribuições que eu citei aqui, né? Você não estará bem por fora se não estiver bem por dentro. E interessante olharmos para Provérbios 15:13, o texto que nos lembra: a alegria do coração transparece no rosto. Então, arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento, nos traz alguns caminhos nessa mensagem de hoje, princípios que eu gostaria de compartilhar com você, pois acredito que Deus pode gerar coisas poderosas a partir disso. Salmo 10, verso 14: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. O autor filipiense diz: nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. O que é o sofrimento? De onde o sofrimento vem? Pensando aqui, né? Arrumando a bagunça da minha vida gerada pelo sofrimento. Palavra-chave que estaremos trabalhando e resolvendo aqui é sofrimento, à luz da palavra de Deus. Bom, há 5 maiores situações de sofrimento. Decepção, que é quando você esperava mais e aconteceu menos, de uma situação, de uma pessoa. Segundo, doença, uma enfermidade, uma questão de contágio ou algo desenvolvido, um tipo de enfermidade. Terceiro, morte, luto, né? Alguém próximo, uma questão acidental. Imagina como fica uma pessoa que causou um acidente de trânsito, se envolveu num acidente de trânsito e alguém veio a falecer. É uma situação de sofrimento também. Quarto, ingratidão, quando alguém que você tinha por um conceito positivo, alguém que você valorizava, alguém que já fez o bem, vai lá e te retribui de uma maneira negativa, de uma maneira ingrata, né? Alguém que te apunhala pelas costas, como é a expressão na metáfora, né? Então a ingratidão também causa sofrimento. E quinto, exemplos aqui, claro que você pode olhar em outras perspectivas, mas normalmente está no guarda-chuva desses 5. Perdas diversas, perdas materiais, perdas financeiras, perdas talvez também de valor emocional, né? Então tudo isso pode gerar sofrimento e dor, mas não existe dor que Jesus não possa curar. Se existe dor, existe cura, e cura vem do nome de Jesus. Então, essas coisas sugam alegria, ânimo e paz, levando direto para a tirania da dúvida, medo, depressão. Mas Deus quer nos expressar sua presença, cuidado e poder, e isso precisa estar mais acentuado do que as outras coisas que eu citei. Então, olha Jeremias 4,19: o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. O texto começa dizendo: a minha angústia, eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Tem gente que sofre quieta, mas do lado de dentro tem algo que está gritando, né? E esse é o sofrimento humano. E estamos aqui reconhecendo que isso existe. E se a gente negar o sofrimento, a gente não vai conseguir ter cura. A gente precisa admitir, assumir e buscar o caminho da organização da bagunça e Deus nos resgatar em meio ao sofrimento. Porque embora Ele não tenha planejado o sofrimento, Ele tem um plano de resgate em meio ao sofrimento. Amém? Então, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, você vai precisar permanecer em Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus pode ser um convidado de honra para o momento de festa, mas também pode apagar o incêndio no momento de dificuldade, tá? Então, primeiro princípio aqui, de 5. Confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Deus é soberano,
não apenas sobre o universo e as galáxias, mas sobre a sua vida. Isaías 40, 10 e 11, o soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então você pode não estar percebendo, mas o soberano Senhor está trabalhando em seu favor e está fazendo as coisas cooperarem. Ele está cuidando, ajuntando, carregando e conduzindo todas as ovelhas na terra, de acordo com essa passagem, inclusive você. Deus não perdeu sua causa de vista. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Salmo 66, verso 7. Esse é um bom princípio, não é? O princípio de confiar na soberania de Deus sobre a sua vida. Segundo princípio, espere pela justiça de Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não se desespere e também não desconfie de que Deus está agindo. Olha o Salmo 9, verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Nosso Deus julga com justiça e governa com retidão. Tudo que o mundo mais precisa. Ao invés de só lamentarmos a ausência disso no mundo, que tal celebrarmos que Deus tem isso para nós e pode interferir em meio a situações? Bom, o Salmo 9, de 9 a 10 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, esconda-se nele. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Creia que Deus viu sua causa antes de você tê-la visto. Receba essa promessa de Deus para a sua vida. Deus declara hoje para você: jamais abandonas os que te buscam. Não é a justiça humana que vai arrumar a bagunça da sua vida. É a justiça de Deus, mesmo em meio ao seu sofrimento. Há pessoas que estão sofrendo porque aguardam por justiça. Isso pode acontecer em algum lugar aí, né? Terceiro princípio. A gente já falou aqui então de soberania, justiça e para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento é necessário que você... Terceiro, creia que Jesus realiza milagres. Marcos 5,34 diz: ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O relato aqui é de uma mulher que sangrava há 12 anos e Jesus a curou em um encontro. Ela teve fé, tocou na orla do manto dele e a cura aconteceu. E ele ainda a chama de filha. Olha que coisa, né? Filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Liberou a identidade sobre ela. Filha, sua fé a curou. Validou a fé dela em Jesus. E vá em paz. Ela não estava vivendo em paz. E fique livre do seu sofrimento. A palavra-chave que a gente está tratando aqui hoje. Se Jesus safou essa mulher do sofrimento, se Jesus a resgatou do sofrimento, ele pode fazer na sua vida ou na vida de alguém que de repente você conhece, está lembrando dessa pessoa, orando por ela, e o sofrimento de outra pessoa pode ser o seu de alguma maneira também, por estar próxima, não é? Fisicamente ou emocionalmente. Então, é mais fácil as pessoas justificarem com o avanço da ciência os milagres, mas milagre continua sendo milagre. E a boa ciência não é aquela que se divorcia da fé, mas aquela que tem sinergia com a fé. Grandes cientistas, físicos e pesquisadores foram pessoas de fé em Deus através de Jesus Cristo. Pode pesquisar. Quarto princípio: experimente o consolo do Espírito Santo. Boa! João 16,7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus decidiu sair de cena para que o Espírito viesse e desse um terceiro nível de relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, o caminho era o Pai, né? As manifestações eram do Pai.
No Novo Testamento, o Pai continua em cena, mas o Filho veio e nos ensinou como caminhar 2000 anos atrás. E o Espírito Santo, somado à experiência com o Pai e o Filho, nos dá uma dinâmica que todos no Antigo Testamento esperaram. Nós vivemos a época mais privilegiada da fé e da caminhada com Deus, porque o Espírito Santo dele habita em nós, por meio da fé em Jesus. Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Ele é o protagonista da reorganização da nossa bagunça e do nosso sofrimento. O Espírito Santo é o nosso consolador, paracletos no grego, né? Isso significa ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Olha que coisa! Deus se revestindo de uma linguagem serva para nos alcançar. Ele é soberano, rei, Deus. Ele é suficiente, ele não precisaria disso. Mas ele expressa isso por amor, para nos abençoar, nos amar e nos tirar da zona de conforto também. Ei, quem sabe essa é a sua situação hoje. Então, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, leve esse quinto princípio também. Tenha uma perspectiva eterna de vida. Às vezes a gente dá muita moral, muito ibope para coisa temporária e a gente se esquece da dinâmica eterna de Deus para nós. Precisamos caminhar com uma consciência eterna, uma atmosfera eterna, com princípios eternos. E aí a gente não vai se submeter à ditadura e à tirania do temporário. Ao contrário, a gente vai transformar o temporário com o eterno. Isso é maravilhoso. Isso é fé. Isso é Jesus falando que se tiverem fé do tamanho de um grão de semente de mostarda, vocês vão dar ordens para a montanha se lançar no mar. É uma mentalidade expandida que pela fé, com o eterno, consegue ter autoridade sobre o terreno e temporário. Bom, tem uma perspectiva eterna de vida. O texto Apocalipse 21:4 é esse. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deixa eu dizer uma coisa, esse dia que vai chegar, tão certo quanto o ar que respiramos, chegará um dia que ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, porque hoje ainda há, nem tristeza, hoje ainda há, nem choro e dor, isso ainda existe. Mas essa ordem que estamos vendo, da vulnerabilidade ao sofrimento, passará de uma vez por todas. Então, o seu sofrimento de hoje pode passar. E aí, no futuro, outros sofrimentos virão, mas Deus é por nós. Mas chegará um dia que o sofrimento passará de uma vez por todas. Nunca mais será possível ter sofrimento, porque viveremos numa nova ordem, a do reino de Deus estabelecido e da vida ao lado de Jesus eternamente. A eternidade começa aqui, mas essa ordem da terra passará e viveremos a dinâmica da eternidade e não haverá mais isso que citamos aqui. O imediatismo é um grande inimigo da fé, olhando só o aqui, o agora, o sofrimento, ó céus, ó vida, ó azar. Não queremos isso para nós. Olho não viu, ouvido não ouviu, mente não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não conheço a sua história de vida, mas posso afirmar algo que não é clichê. Deus tem algo grande guardado para você. Eu te digo mais, quem você se torna é maior do que isso. Porque quem nos tornamos na jornada é maior do que a própria jornada. Deus, ele quer te abençoar, mas ele quer te fazer abençoadora. E quem você se torna é muito mais digno de ser celebrado do que as bênçãos que são muito boas também. Não queremos abrir mão delas. Recebe a sua, eu recebo a minha aqui, está tudo certo. Eclesiastes 3:11. Lembre-se, você foi feito para pensar assim, olha só. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Amém? Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Se você não saciar seu anseio pela eternidade em Deus, esse anseio intrínseco vai ficar tentando resolver em situações da terra, em relacionamentos, em dinheiro, em carreira, enfim, não. Tudo isso é inferior ao plano maior que Deus tem. Resolva esse anseio eterno em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, e aí você não vai ficar
sujeito às pressões das situações da terra, tentando significar a sua existência e a sua identidade. Não, tudo isso está em Deus e vai muito melhor quando nos alinhamos a Ele. Creia, com Jesus o melhor sempre está por vir, porque com Ele você nunca perderá definitivamente. Efésios 3:20, caminhando para o final, creia nessa promessa: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Entendeu? Porque é importante hoje decidir arrumar a bagunça da sua vida e já vencer o sofrimento. Quem sabe o que você precisa fazer hoje é entregar a sua vida nas mãos de Jesus, confessá-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador, deixar que Ele perdoe seus pecados mediante arrependimento e te encha de fé, virtude, poder, nova vida e nova perspectiva. Você deseja agora tomar algumas decisões que podem mudar a sua vida para sempre? Confiar na soberania de Deus, esperar pela justiça de Deus, crer nos milagres de Jesus, experimentar o consolo do Espírito Santo, ter uma perspectiva eterna de vida. Olha o que a Bíblia diz em João 20:29. Disse Jesus: felizes os que não viram e creram. Você deseja crer em Jesus para que Ele comece um processo que vai definitivamente arrumar a bagunça na sua vida? Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Olhe assim comigo onde você estiver. Senhor Jesus, eu ouvi Tua voz e digo sim, eu aceito viver uma vida com o Senhor e recebo tudo que o Senhor tem para mim. Eu recebo o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim eu oro. Amém. Você acabou de entregar sua vida a Jesus. Você pode entrar em contato conosco, fazer essa conexão muito importante através desse número de WhatsApp que vai aparecer aqui, ou através do nosso site www.igrejadacidade.net/decisão sem acento, ou através de algum comentário que você faça que inclua a hashtag Aceito Jesus IC, e te encontraremos nas nossas redes sociais ou no YouTube. Eu gostaria de fazer uma última oração, te enviando para viver uma vida bem resolvida, com saudade do futuro, alinhado aos princípios de Deus, com a presença de Jesus e curado para a glória de Deus. Pai, eu envio seus filhos e filhas na autoridade do nome de Jesus, pedindo que eles superem as situações temporárias e terrenas com princípios celestiais, divinos, eternos. Pai, eu reconheço que em Ti somos mais que vencedores, mas falta virarmos a chave e dizemos isso para as nossas situações. Dê-nos, Deus, constância, coragem, fé, a nossa vida organizada do lado de dentro e com resultados do lado de fora. O sofrimento é real, ele existe, mas o Senhor nos dá vitória sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Receba dessa palavra, encha-se de expectativa, comece a organizar as coisas intencionalmente. Tem coisa que levou um tempão para ficar do jeito que está. Que tal algumas semanas ou meses para organizar isso? Valerá a pena. O resultado será perceptível para o resto da sua vida e Deus vai fazer grandes coisas através de você. Domingo que vem, conecte-se conosco para acompanhar a segunda mensagem dessa série. E eu tenho a certeza que mesmo em meio a cenários de pandemia e incertezas, podemos afirmar o seguinte: o melhor de Deus ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar juntos, concluir esse tempo, compartilhar com alguém essa boa palavra. Vai na paz, Deus abençoe sua vida e sua família.